Graças, paz, amados, tudo bem? Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Estamos nos reunindo mais uma vez para glorificar o nome desse Deus maravilhoso, a quem nós servimos, proclamamos, exaltamos. É bom demais estarmos bem na presença do Senhor, que Deus encontre a sua casa, encontre a sua vida, encontre você, o seu coração, a sua alma, a sua mente, encontre a pessoa que está do seu lado agora e que Ele possa ministrar nesses momentos que nós estaremos juntos, glorificando o nome dEle ao seu coração, tá bom? Para nós iniciarmos o culto dessa noite, eu gostaria de ler o Salmo 9, a partir somente do verso 1, Salmo de Davi, tá? Que diz assim: agradeço a Adonai de todo o meu coração, falarei sobre todas as suas maravilhas. Eu me alegrarei e exultarei em ti, cantarei louvores ao teu nome. Amém? Amados, que você tenha a alegria que Davi teve ao escrever esse salmo. Que todos os dias você entenda que a sua vida é uma canção de louvor ao nome do Senhor. Todos os dias nós temos que nos render em adoração e glorificação ao nome dele. Não é somente ficar o dia inteiro cantando e falando de não, mas é cada atitude sua, que cada momento seu, que cada negócio que você venha fazer, que cada pensamento seu, que cada palavra que sai da sua boca, que cada intenção que seja gerada no seu coração, que seja um cântico de louvor ao Senhor. Amém? Então esse é o meu desejo, essa é a minha oração para nós começarmos esse culto de adoração ao nome do Senhor. Que nós possamos ser verdadeiramente altares de louvores a Deus nesse mundo tão triste, nesse mundo tão perdido, porque a nossa alegria está no Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero entregar a minha vida, a vida de cada irmão, a vida, ó Deus, de cada pessoa que vai estar participando conosco nesse momento do culto ao nome do Senhor. Estamos aqui para celebrarmos como família, como igreja, e que tudo que nós fizermos a partir desse momento e na continuidade da nossa vida, seja, Deus, para que o Teu nome seja engrandecido, Pai. Em nome de Jesus, com a Tua presença e com o Teu Espírito, abençoa cada ato, cada momento dedicado ao Senhor. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus abençoe sua vida. Vamos adorar o nome dEle agora com canções, que você possa se quebrantar, que você possa abrir sua boca e glorificar o nome do Senhor. Amém? Senhor, te
sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente te descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Que a graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente te descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Senhor. Aleluia. Que a graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus possa ter falado ao seu coração através dessas canções, amém? Vamos ler novamente a palavra do Senhor, querido, para nós estarmos meditando hoje. Hoje nós vamos ler Isaías, lá no capítulo 55, vamos ler apenas o verso 8 e 9 desse capítulo, tá bom? Isaías 55, verso 8 e 9, tá? Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Verso 9:
assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Aleluia. O tema da nossa palavra hoje, querido, é: podemos confiar no Senhor? Parece uma pergunta simples, mas a nossa vida ela é constantemente, querido, cercada por tragédias, né? Sejam pessoais, nacionais, globais, como isso que nós estamos vivenciando exatamente agora. É um desses momentos onde o eixo do mundo para essa exata geração foi abalado. Quando que a nossa geração, querido, pensou em viver um mal que não nos permitisse correr para lugar nenhum? Porque a gente sempre vive uma situação que nós sabemos que somos cercados pelas circunstâncias, por violência, por tragédias, por acidentes, tudo isso. A gente sabe que isso acontece todo dia, mas lá no fundo a gente acredita que isso sempre vai acontecer com os outros. Mas é aí quando o mal consegue atingir todo mundo na mesma medida. Principalmente aqui no Brasil, querido, que nós estamos acostumados, sabe, a ter como nosso maior problema a nossa questão financeira, o ganhar pouco, o trabalhar e nada conquistar. Mas aparentemente, né, esse nosso grande problema tinha uma saída, né? Ou seja, não, está difícil aqui no Brasil, eu vou dar um jeito de ir para a Europa, de ir para a América do Norte, vou vender o que eu tenho para pagar passagem, que não é barata, vou tentar fazer contato com alguém que eu conheço lá, porque lá eu vou ganhar bem. Então, de certa forma, o nosso problema acabava sendo resolvido. Ou tinha, de repente, a expectativa, né? Ou um ganhar na loteria, sei lá. Mas e agora? Como conviver com uma tragédia que fechou as fronteiras em favor, querido, da vida? Nós não temos resposta. Mas uma coisa, isso eu quero que você entenda, uma coisa é comum entre todos nós, seres humanos, querido. É que quando essas coisas acontecem, todos nós tendemos a perguntar: como é que Deus permitiu tal coisa acontecer? Será que Ele realmente está no controle? Será que realmente nós podemos confiar as nossas vidas nas mãos dele, querido? Essa é a pergunta que a nossa geração está se fazendo agora, assim como talvez foi a pergunta que a geração que passou pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial fez, ou gerações que passaram por tantas outras pestes, pragas e epidemias. Essa pergunta ela chegou à boca de todo ser humano. Então eu queria que você prestasse atenção, querido, porque existe uma coisa que você precisa entender urgentemente diante desses questionamentos, urgentemente diante dessas questões que são levantadas sobre o nome de Deus, o nosso Deus, o seu Deus. Você precisa aprender e entender que Deus habita em uma esfera, querido, totalmente diferente da nossa. Ele está ocupando uma outra dimensão, querido.
Ele habita em um lugar onde nossas confusões existenciais não perturbam, onde nossas deficiências cotidianas não são repetidas ou sentidas por Ele, querido. Ele vive em um lugar onde ele não se afoga em problemas e nem se deprime pelo medo. E o fato de nós recorrermos a Ele quando nos sentimos subjugados por qualquer esfera do nosso ambiente existencial, prova isso. Deus está em um outro nível, querido. E aí, querido, eu tendo essa percepção, eu tendo esse entendimento do lugar que Ele habita, querido, essas comparações, essas citações de Isaías vão fazer muito mais sentido. E vão merecer uma atenção muito mais especial e muito mais dedicada da minha parte. Justamente porque o maior profeta messiânico da Bíblia, querido, quer que nós venhamos entender que Deus não mora na mesma rua que a gente mora, querido. Deus com certeza não mora na casa do lado da sua. Deus não está sofrendo e não está, querido, sendo, escravizado, aprisionado por tudo aquilo que aprisiona você nesse momento. Com certeza, Deus não é o seu vizinho, amado. Ele vê diferente, ele pensa diferente, ele sente diferente de nós. Os anseios dele são outros, amados. Olha só, enquanto nós estamos preocupados em esculturar, em moldar, em ter o nosso corpo perfeito, Ele está pensando em preservar, em transformar, em curar, em trazer luz para a nossa alma. Enquanto nós temos a tendência horrorosa de fugir, nos escondermos dos conflitos e da dor, querido, e ficar buscando desesperadamente a paz, uma paz que esse mundo não tem para oferecer, Ele, por sua vez, vem através da dor para gerar a paz para nossas vidas. Isso parece loucura. Amados, mas enquanto nós buscamos aproveitar o máximo da vida, querendo realizar todos os nossos desejos, tudo aquilo que a nossa alma chora para ter, que a nossa carne clama em experimentar, querido, antes que nós venhamos morrer, Ele quer justamente que a gente morra para poder viver. Enquanto nós nos apegamos e gostamos e brigamos e nos matamos e choramos, querido. Abrimos mão até da nossa própria saúde por aquilo que enferruja, por aquilo que perece. Ele valoriza, Ele se apega e Ele se entrega àquilo que é eterno, amados. Ele se esconde naquilo que é eterno, querido. Amados, enquanto nós ficamos admirados e queremos ser iguais, e a nossa admiração é tanta que nós até mostramos e ensinamos para os nossos filhos, para que eles possam também admirar e se apegar, querido, aos exemplos, dos grandes astros, das grandes estrelas que esse mundo gera, com seus milhões, com a sua vida aparentemente perfeita. Enquanto a gente vai ensinando, as pessoas a se apegarem a isso, Ele vem e nos apresenta o simples carpinteiro de Nazaré, sem alta posição social, sem diplomas pregados na parede, sem roupas de marca, sem carro importado na garagem, sem referência familiar na sociedade, querido. Mas alguém de mão calejada, ensanguentado, cuspido, desprezado, Ele vem e nos diz: olha para esse homem e seja como ele.
Você consegue perceber, querido, que é um outro nível? Você consegue assimilar que as preocupações dele são diferentes da sua? Você consegue, amado, visualizar que é uma outra dimensão de existência? Por isso que eu quero que você entenda essa noite que o que controla você não controla Deus. O que abala você não abala Deus, amado. O que preocupa você nesse momento não preocupa Deus. E amados, a própria criação fala por Deus. Ele reflete, sabe, o seu modo de ser e de existir no próprio ciclo da vida, querido. Ou você acha, por exemplo, que a águia se incomoda ou ela tem problema com o tráfego aéreo na hora do voo? É claro que não. Ela voa mais alto. Você acha que de repente as grandes baleias que habitam o oceano ficam inquietas com os furacões que cortam e atormentam as ondas? É claro que não. Ela simplesmente mergulha mais fundo. Amados, muito maior é Deus, que pode voar mais alto e mergulhar muito mais profundo e transformar em pó os nossos problemas. Ele é o Deus do impossível. Não é o que a gente costuma dizer? Olha o que diz Mateus 19:26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que é impossível para nós, para Ele é totalmente possível. Mas sabe qual é o nosso problema, querido? É subjugar essa frase aos nossos julgamentos injustos. É subjugar essa frase aos nossos toques limitados, aos nossos desejos limitados e anseios frustrados. Ou seja, nós limitamos essa informação ao outro, ao próximo, ao nosso igual. Nós limitamos essa frase, querido, à porta de emprego fechada, a doenças incuráveis, ao medo de deixar de existir. Nós limitamos essa frase à nossa total falta de controle. Porque na realidade, querido, tudo que nós queremos é estar totalmente no controle. É estar totalmente dirigindo a nossa vida da forma que a gente quiser. Fazendo com que tudo dê certo todo dia. Evitando todas as falhas dos nossos planos. Evitando tudo aquilo que vai nos causar dor, frustração, querido. Planos que todos nós sabemos que inclui bem pouco de Deus e da sua vontade. Porque, verdade seja dito, querido, o que muitos ainda pensam é que aceitar a vontade de Deus sobre si é estragar sua própria vida e os seus projetos. O que muitos não percebem é que pensar assim nos deixa frágil. E aí, quando o mal vem, querido, a nossa confiança em Deus é abalada e questionada. E por que, querido, que essa confiança fica abalada e fica questionada constantemente? Justamente porque a gente ainda não encontrou prazer nessa vontade de Deus. Quantas pessoas, querido, têm medo de viver a vontade que Deus tem para a vida dela? Porque vai estragar os seus planos, os seus sonhos. Você percebe a dimensão que a gente ainda vive? Você percebe que a gente ainda luta para englobar Deus dentro daquilo que eu quero e não que eu seja inserido dentro daquilo que Ele quer, na sua dimensão, na sua extensão de visualizar as coisas e da forma que Ele vê as coisas, querido.
Você percebe que nós ainda vivemos em uma dimensão totalmente rasa, apesar de tudo que nós ouvimos sobre Deus, de tudo que nós vemos Deus fazer, de tudo que nós já experimentamos na nossa própria caminhada Deus fazer, querido. Nós ainda vivemos numa dimensão tão distante daquela que encontra o coração do Senhor, daquela que está diante dele, querido. A gente ainda vive o nosso mundo. A gente ainda vive preso, sabe, no nosso plano. Na nossa emergência de ter e de ser e de conquistar e de querer. Mas Deus está em um outro patamar. Deus se encontra em uma morada diferente. E quando nós, querido, não nos encontramos nesse mesmo processo, quando nós não temos pelo menos esse entendimento, é lógico que a nossa fé, que a nossa estrutura espiritual ou a nossa caminhada existencial, querido, vai ser abalada constantemente. É como eu já preguei algumas vezes, o que parece é que a cada problema que a gente tem, querido, a gente fica mais fraco. A cada luta que a gente experimenta, a gente fica mais debilitado ao invés de se fortalecer, ao invés de avançar em entendimento, ao invés de amadurecer na nossa fé. A gente continua indo para uma dimensão mais baixa, uma dimensão, sabe, mais deprimente, mais medíocre, ao invés de subir. Ao invés de enxergar mais, a gente vai ficando mais cego. Amados, é totalmente diferente. E aí é lógico que a nossa confiança em Deus vai ser abalada. É lógico que Deus ser todo-poderoso vai começar a ser questionado na nossa vida. Por causa desse tipo de nível que a gente vai se aprofundando a cada dia. E amados, como é doloroso, como é decepcionante ver cristãos vivendo nesses níveis rasos, rotos, perdidos, cristãos perdidos, que não conseguem compreender a dimensão em que Deus se encontra e não procuram viver nessa dimensão, ainda estão apegados no dia a dia. Ainda estão sendo impulsionados a viver pelas circunstâncias que a própria vida oferece, querido. Não conseguem experimentar verdadeiramente aquilo que Deus tem. E sim, continuar caminhando dessa forma é continuar caminhando derrotado, é continuar caminhando escravo, querido. E aí qualquer probleminha, a nossa casa desaba, o nosso castelo desmorona. Porque nós estamos apegados, sabe, nas paredes em que nós estamos construindo, com as nossas próprias mãos. Que qualquer vento, que qualquer terremoto derruba. Homens que estão edificando a sua casa sobre a areia. Cristãos que estão edificando a sua vida, querido, sobre areia. E aí não entendem quando as coisas verdadeiramente explodem em suas mãos. Porque são cristãos que ainda querem continuar no controle da sua existência. Não, eu sirvo a Deus, mas tem um limite da ação dele. Eu não quero. É por isso que tem muito cristão fugindo da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus vai trazer uma dimensão que muitos de nós não queremos experimentar. Porque vai doer. Porque vai gerar perda. E aí nós não queremos isso, querido. E aí a gente lamenta por não confiar e não experimentar. E amados, nós que servimos ao Senhor, querido, nós podemos sim confiar em Deus. Nós não podemos nos contentar em viver nesses níveis rasos, sabe? Porque
nós temos essa certeza em nós. Nós podemos confiar no nosso Deus em todos os momentos, em qualquer ato de circunstância que a vida traga diante de nós. Porque nós aprendemos a olhar para Deus muito além do que Ele pode ou não fazer, ou do que Ele quer ou não fazer. Para nós já não importa, querido, se Ele faça ou não. Sempre nós vamos confiar na sua pessoa. Porque todos os dias nós somos conquistados, sabe, pela grandeza da sua criação. Nós somos atraídos pelo servir de tudo aquilo que Ele criou, que está diante de nós. E aí nós caminhamos, querido, confiando nele, baseados em suas prioridades e não nas nossas, porque as nossas prioridades se ferem. Nós caminhamos confiando neles, agarrado em suas expectativas, porque elas não podem se frustrar, as nossas podem. E isso, querido, gera em nós a certeza de que nós podemos confiar a nossa vida nas mãos dele, querido. E que todos os dias, ele está agindo em nosso favor. Mas um favor que será para o louvor da sua glória e para o cumprimento dos seus propósitos. Propósitos que incluem a minha existência e não o contrário. Que é o erro que geralmente a gente comete de forma cotidiana. E aí quando a gente começa a enxergar com esse nível de compreensão, querido, nós confiamos que ninguém é capaz de impedir o nosso Deus. Ninguém é capaz de enfrentar o nosso Deus. O Deus que nos escolheu, o Deus que nos acolheu, o Deus que nos abraçou, o Deus que está além daquilo que as nossas expectativas podem imaginar, em tamanho, em grandeza, em dimensão. Então eu queria que você entendesse, verdadeiramente, querido, sim, nós podemos confiar no Senhor, querido, sempre e em todo o tempo. E eu queria cear essa noite com esse entendimento. Eu sei que é uma palavra rápida, mas eu queria que ela viesse como flecha no seu coração. Porque o ceiar, querido, é esse entendimento de que nós estamos vivendo em outro nível, de que o nosso Deus habita em um nível totalmente diferente do que a gente enxerga no nosso dia a dia. Ceiar é isso. É entender que ao comer esse pão, eu estou indo além do que as minhas expectativas podem me levar. É entender que é um nível diferente, porque é um nível que por mim mesmo eu jamais alcançaria. Mas Ele, na sua dimensão, Ele fez isso possível. Para que nós pudéssemos estar comendo no nível em que Ele se encontra. E em memória dEle. Pega o seu pão. Vamos orar. Pai, eu consagro ao Senhor esse pedaço de pão, que em memória de Ti nós vamos comer. Mais uma vez estamos nós
comemorando a Páscoa do Senhor, crendo na tua ressurreição, crendo que tu és o Cordeiro de Deus que me levou para a tua dimensão. Obrigado por isso, meu Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Coma, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nosso Deus, querido. Pegue aí o seu cálice. Amém. Nós precisamos da dimensão de Deus para entender o que o sangue dele representa. Para entender a atitude que o sangue dele gerou nas nossas vidas, querido. E eu queria que você ceasse hoje com essa consciência. Você não é qualquer ser humano, você não é qualquer pessoa, você é alguém que confia em Deus. Não baseado no que Ele pode fazer na sua vida ou no que Ele não pode fazer, mas baseado em um sangue que foi derramado em seu favor. Aleluia! Que dimensão é essa, querido? Que reino é esse? Que nós entramos através dele em um caminho de sangue. Um sangue que foi derramado em nosso favor. Vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por nos acolher. Obrigado por derramar o seu sangue por nós. E apesar de nós, o Senhor abrir as portas da tua dimensão para nós, Deus. E assim nós podemos beber e participar da tua mesa com confiança para a tua honra e para a tua glória. Beba, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, querido. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Como é bom participar desse momento, querido, mais uma vez. Como é bom estarmos juntos nesse momento mais uma vez. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Ele é o nosso refúgio. Que o Senhor possa cuidar de você nesse momento. É a nossa fortaleza. É a Ele que nós cantamos, oramos, adoramos e entregamos as nossas vidas. Ele tem cuidado de você. E Ele vai continuar cuidando dos seus. Não da forma que esse mundo cuida. Não nas expectativas que esse mundo cuida. Mas do jeito que está no coração dele. Nosso lugar não é aqui. Nosso reino não é esse. Esse mundo não nos quer aqui, querido. Não tente ser aceito. Participar da ceia do Senhor é o fato comprovado de que nós não pertencemos mais a este mundo. Ele nos chamou para um outro nível. Ele nos chamou para uma outra experiência de vida. Não negue isso. Não despreze isso. Porque você não é mais qualquer pessoa. Você não é mais qualquer tipo de ser. Deus habita dentro de você. E Ele quer você. Por isso Ele tem transformado. Por isso Ele tem quebrado, arrancado, matado algumas coisas nas nossas vidas.
porque Ele nos quer para Ele. Acredite nisso. Caminhe confiadamente todos os dias na palavra que Ele tem manifestado a nós. Amém? Aleluia, que o Senhor possa abençoar você, que você tenha uma semana cheia de confiança em Deus, não importa o que aconteça, tá? Ele continua poderoso no seu trono e absoluto sobre todas as coisas. E Deus é bom. Amém? Deus é bom, querido. Estenda a sua mão. Pai, que a graça do Senhor, que o amor do teu enorme coração e que a consolação do teu Santo Espírito venha sobre nós, até que nós possamos estar na tua mesa para todo sempre. Amém. Amém. Amados, que Deus abençoe, que o nome dele seja glorificado na sua vida. Se cuide, se previna, cuide da sua família, cuide daqueles que você ama. Deus está nos esperando. Amém? Creia nisso. E que essa fé futura, que essa expectativa futura invada o seu coração. Você não pertence mais a esse mundo. Você pertence aos céus. Aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus.